Bhagavad Gita, capítulo 4, Dhyana Yoga, o caminho da sabedoria. O Senhor Sri Krishna disse: ensinei esta filosofia imortal a Vivasna, o fundador da dinastia do Sol. Vivasna passou-a a Manu, o legislador, e Manu a expôs ao rei Ishvaku. Os reis divinos a conheciam, pois era a tradição deles. Então, depois de muito tempo, foi ela esquecida. É o mesmo velho caminho yoga que eu hoje te revelei, porque és meu devoto e meu amigo. É o segredo supremo. Arjuna perguntou: meu senhor, Vivasna nasceu antes de ti. Como podes tu ter revelado esta filosofia a ele? O Senhor Sri Krishna respondeu: eu nasci e renasci de tempo em tempo, também tu, ó Arjuna. Conheço todos os meus nascimentos, mas tu não conheces os teus. Eu não tenho começo e não terei fim. Também sou o Senhor de tudo que existe. E é por minha própria vontade e poder que me manifesto. Sempre que decai a espiritualidade e cresce o materialismo, eu me reencarno. Para proteger os justos e destruir os maus, e para estabelecer o reino de Deus, eu renasço de era em era. Aquele que compreende a verdade divina a respeito de meu nascimento e vida não nasce novamente. Quando deixa o corpo, une-se a mim. Muitos uniram-se a mim, tendo se libertado do desejo, do medo e da ira, sempre repletos de mim, e iluminados pela chama purificadora da abnegação. Como quer que os homens me adorem, eu os recebo bem. Por qualquer caminho que sigam, chegam finalmente a mim. Os que buscam o êxito adoram os poderes neste mundo. As ações deles produzem frutos imediatos. As 4 castas da sociedade, o sábio, o guerreiro, o comerciante e o servo, foram por mim criadas, segundo a distribuição natural das qualidades, gunas e instintos. Sou o autor delas, embora eu próprio não me perturbe com a ação e seja imutável. As minhas ações não me agrilhoam, nem eu desejo qualquer coisa que possam produzir. Aquele que assim me conhece não cai no cativeiro da ação. À luz dessa sabedoria, os nossos ancestrais que procuraram a libertação executaram os seus atos. Age tu também como eles. Que é ação e que é inação? É um problema que tem desafiado a inteligência dos sábios. Mas eu te revelarei a filosofia da ação, e conhecendo-a tu, te libertarás do mal. É necessário examinar o que é ação reta, o que é uma ação errada e o que é inação, pois é misteriosa a lei da ação. Aquele que pode enxergar a inação na ação e a ação na inação é o mais sábio dos homens. É um santo, embora ainda atue. Os que sabem chamam-nos de sábio, pois o que quer que faça é isento do motivo do desejo, e seus atos são purificados pela chama da sabedoria. Tendo abandonado o apego aos frutos do que faz, sempre satisfeito e dependente, ele na realidade nada faz, embora esteja aparentemente agindo.
nada esperando, com a mente e a personalidade sob controle, sem cupidez, executando apenas ações corporais, embora ele atue, permanece imaculado. Contente com o que lhe advém sem esforços, que dependa. Superando os pares de opostos, calor e frio, prazer e dor, etc., livre de inveja, equânime no êxito e no fracasso, embora ele haja, as consequências de sua ação não o agrilhoam. Aquele que é desprendido, livre, que tem a mente concentrada na sabedoria, pratica as suas ações como um sacrifício, e elas não deixam traço. Para ele, o próprio sacrifício é o Espírito Supremo. O Espírito Supremo e o ritual são uma coisa só. É o Espírito Supremo que é sacrificado em seu próprio fogo. E o homem, mesmo em ação, está unido a Deus. Pois enquanto age, a sua mente nunca se desvia dele. Alguns sábios sacrificam aos poderes, os deuses inferiores. Outros se oferecem no altar do Eterno, o Espírito Supremo, Deus. Alguns sacrificam seus sentidos físicos no fogo do domínio deles próprios. Outros oferecem o contato com objetos externos no fogo sacrificatório de seus sentidos. Outros ainda sacrificam as suas atividades, a sua vitalidade no fogo espiritual da abnegação, fogo esse aceso pela sabedoria. E ainda outros oferecem como sacrifício austeridades e meditação. Monges presos pelos votos que fazem renunciam ao seu reconhecimento das Escrituras e mesmo aos seus poderes espirituais. Outros ainda praticam o controle da energia vital e governam as forças sutis da exalação e da inalação, prana e aprana, sacrificando assim a exalação de ar, a inalação e a inalação à exalação. Outros regulando a dieta, jejuando, sacrificam a vida mundana ao fogo espiritual. Todos esses compreendem o princípio do sacrifício e por meio dele lavam-se de seus pecados, provando o néctar da imortalidade. Como recompensa ao sacrifício, eles alcançam o eterno. Este mundo não é feito para aqueles que se recusam ao sacrifício, muito menos o é o outro. Da mesma forma, outros sacrifícios podem ser praticados em benefício do espírito. Aprende que todos dependem da ação. Sabendo isso, tu serás livre. O sacrifício do reconhecimento é superior a qualquer sacrifício material, pois, ó Arjuna, o ápice da ação é sempre a iluminação. Isto aprenderás prostrando-se aos pés do Mestre, fazendo-lhe perguntas e servindo-o. Os iluminados que compreenderam a verdade ensinar-te-ão a sabedoria. Tendo compreendido isto, nunca mais ficarás perplexo. E, ó Arjuna, pelo poder de tal sabedoria, verás todas estas pessoas como teu próprio eu verdadeiro. E, portanto, como eu. Tu podes ser o maior dos pecadores, mas, ainda assim, atravessarás o oceano do pecado na barca da sabedoria. Assim como o fogo aceso consome o combustível, também na chama da sabedoria as brasas da ação consomem-se em cinzas. Nada há no mundo de tão purificador quanto a sabedoria. E aquele que é um perfeito santo
a encontra finalmente em seu próprio eu verdadeiro. Aquele que é cheio de fé alcança a sabedoria, e também a atinge aquele que pode controlar os seus sentidos. Tendo alcançado a sabedoria, logo chegará à paz suprema. Mas o homem ignorante, aquele que não tem fé, e o cético estão perdidos. Nenhuma felicidade aguarda neste mundo ou em outro o homem que entretém dúvidas. Mas o homem que renunciou a agir para meditar, que cortou em dois a sua dúvida com a espada da sabedoria, que permanece estabelecido em seu eu verdadeiro, não é vinculado pelos seus atos. Portanto, cortando com a espada da sabedoria as dúvidas de teu coração, dúvidas que nasceram de tua própria ignorância, segue o caminho da sabedoria e levanta-te. Fim do capítulo 4.